fazer a apresentação do Luiz Ubeldia, que é o nosso novo treinador. Como o Ahmed já informou a vocês, eu vou ficar primeiro à disposição para responder algumas perguntas que vocês queiram, obviamente, fazer sobre a contratação, sobre a chegada dele. E em seguida, vou sair, o Luiz fica com vocês, e aí vocês podem, enfim, fazer as perguntas a ele diretamente, tá bom? É isso aí, boa tarde, vamos em frente. Então boa tarde, Mário, Luiz. Então vou começar perguntando, Mário, já que tem essa oportunidade de falar sobre o Luiz também e de falar como foi essa transição de comando. Não é a primeira vez que você vai falar sobre o assunto. Queria te perguntar como que você recebeu ali a saída do Renato, como que foi o passo a passo, se vocês foram de fato surpreendidos com a decisão, pelo momento, né, por ser no calor do momento, logo depois do jogo. Enfim, eu creio que nós e nem vocês talvez esperassem uma decisão repentina assim, logo após o jogo do Renato. Explicar um pouquinho como foi, aconteceu tudo isso. Bom, boa tarde, Vitor. A explicação ela foi dada pelo próprio Renato na coletiva. A gente, enfim, teve um revés lá contra o Lanús, uma eliminação, enfim, dolorosa, que nos deixou muito triste, mas não havia naquele momento, aliás, em nenhum outro momento antes da temporada, a intenção de fazer a troca do comando. Nós fazemos uma temporada que a gente considera uma temporada dentro de uma expectativa nossa e da nossa torcida, uma temporada boa, assim, que ainda pode se transformar numa temporada ótima se a gente conquistar o título da Copa do Brasil. Nós ainda estamos disputando o título da Copa do Brasil, somos semifinalistas, queríamos obviamente passar para a semifinal da Sul-Americana. Fomos quarto lugares na Copa do Mundo de Clubes, enfim. E no Brasileiro, a gente, em razão de estar nas 3 competições, a gente, obviamente, poderia estar um pouco mais acima, mas mesmo assim, hoje, né, em totais condições de buscar nossa vaga na Libertadores, que eu já te antecipo que é um compromisso que a gente tem internamente. Aliás, a gente já tinha esse compromisso mesmo antes da eliminação da Sul-Americana, que independente de qualquer coisa, buscar a classificação para a Libertadores, para voltar à Libertadores, seja pelo Campeonato Brasileiro, seja, agora não mais possível, pela conquista da Copa Sul-Americana ou pela conquista da Copa do Brasil. Enfim, a gente desci depois do jogo, logo depois que acabou o jogo do Lanús, eu desci, cheguei ao vestiário e fiz o meu procedimento normal, que é sempre cumprimentar os jogadores, recebê-los, e depois ir sempre conversar com o treinador, enfim, também dar o meu apoio, porque era um momento de tristeza nosso. E a gente foi surpreendido, realmente. O Renato disse que não queria continuar, e tudo que ele falou na coletiva foi o que aconteceu. Ele pediu para sair, disse que estava bastante desgastado, especialmente com questões externas. São muitos anos de futebol, ele tem 63 anos de idade e está no futebol, sei lá, desde os 18 anos de idade. Disse que estava bastante chateado, incomodado com algumas coisas que estava vendo e ouvindo, e que isso estava deixando ele desgostoso do dia a dia, não do Fluminense, não especificamente do dia a dia no clube. A relação com a gente era muito boa, como vocês sabem que é com todos aqui, todos que passam por aqui, independente do que aconteça, levam sempre a gente no coração e a gente os tem também no coração. E foi isso, assim, ele pediu para sair, eu tentei demovê-lo da ideia de que ele continuasse conosco, porque ainda tínhamos muita coisa a conquistar na temporada, ou seja, uma vaga na Libertadores e o título da Copa do Brasil. Mas ele ficou irredutível e, enfim, e avisou que falaria na coletiva, que informaria que não seguiria mais conosco. E, como eu te disse, a gente ficou surpreso e triste, porque é um tempo de convivência, né? Eu nunca tinha trabalhado com o Renato, foi a primeira vez, já o conheci aqui do clube, na minha época de advogado do clube, mas nunca tinha trabalhado como presidente, nunca tinha trabalhado dia a dia de futebol com ele. E assim, a gente tinha uma relação excelente, e a gente sente falta, obviamente, né, das pessoas que passam pela nossa vida. A gente tem um convívio diário, mas futebol é assim, faz parte. E no dia seguinte a gente já foi, enfim, buscar um outro caminho, que é a chegada do Luiz, para que a gente possa seguir a temporada e entregar o que a gente precisa entregar, que é a classificação da Libertadores e o título da Copa do Brasil. Mário, boa tarde, e Ubeldia, seja bem-vindo.
São duas perguntas, uma sobre o Renato e outra sobre o Zubeldia. A primeira é um pouco até clara, mas até para esclarecer para o torcedor que está acompanhando, com o Renato tendo pedido demissão, há necessidade ainda de pagamento de multa rescisória ou não? E desde do pedido de demissão até a chegada do Zubeldia, a gente viu que foi um período muito rápido. Então eu queria que você falasse quais foram os critérios e o que te agradou no Zubeldia para a escolha como treinador. Sobre o Renato, a resposta é simples, eu já expliquei para vocês algumas vezes aqui, que todo contrato de trabalho de um treinador que seja por prazo determinado, ele tem multa bilateral. Quando o treinador é demitido, a gente deve a multa ao treinador. Quando o treinador pede demissão, ele deve a multa ao clube. É simples, obviamente, que essa multa é devida da saída do Renato ao Fluminense. Sobre o critério e a rapidez, as pessoas podem concordar ou discordar das decisões que a gente toma aqui, e isso é um direito de todos, né? Não só dos torcedores, como dos jornalistas, mas a gente aqui trabalha com convicções e com coerência. Assim. Então a gente não... Até para deixar muito claro, porque hoje com a questão da rede social se fala muita coisa o dia inteiro, né? E fica... como vou dizer a você? Fica impossível a gente responder a tudo o que inventam o dia inteiro. Então, falaram o nome de 8 treinadores, 9 treinadores, sei lá quantos treinadores inventaram que a gente iria contactar ou teria contactado. Nós não contactamos absolutamente nenhum. Recebemos, talvez, mais de 50 mensagens de pessoas oferecendo os mais treinadores diversos possíveis de todos os lugares, que é como funciona. Em qualquer clube, um treinador sai, no dia seguinte você recebe 50 mensagens de oferecimento de dezenas de treinadores, centenas de treinadores. Mas a gente trabalha com convicção. Fiz uma reunião com o Paulo, nós não decidimos nada em vestiário, assim, dessa vez foi uma decisão que veio do treinador, mas é uma filosofia minha de trabalho, do Paulo. A gente sempre coloca uma noite de sono no meio, seja ganhando ou perdendo jogos. Qualquer coisa que a gente tenha que fazer, a gente nunca decide no calor da emoção, até porque após uma derrota, especialmente após uma derrota, você vai estar sempre contaminado pelo resultado. E a gente, obviamente, como a gente foi surpreendido pela decisão do Renato, a gente também combinou, nós combinamos, né? O Paulo tem mais de 40 anos de futebol, nós nos falamos, nós saímos do vestiário, talvez já fosse quase 1h40 da manhã, e nós combinamos uma reunião no dia seguinte, à tarde, logo depois do almoço, para que a gente pudesse, enfim, buscar o nome de um novo comandante. E o nome do Luiz é porque a gente acompanhou o trabalho dele no São Paulo. Era um nome que nós já comentávamos, que gostávamos muito do dia a dia, do trabalho dele, assim, de ver os jogos, a maneira do São Paulo jogar. E gostávamos demais, assim, do que a gente via quando ele nos enfrentou, quando foi nosso adversário. Era um nome que nos encantava, por uma série de características que a gente acha interessante. Então, nós... isso é uma questão normal que acontece. A gente gosta do trabalho de ver de fora, mas precisa ouvir pessoas que trabalharam juntos dentro também. Fizemos uma ligação para uma pessoa de São Paulo que a gente respeita muito e que nos falou maravilhas, não só do trabalho, mas também da pessoa. O trabalho a gente já via de fora, mas falou do belíssimo trabalho interno e também do grande ser humano que é. Essa foi a nossa grande referência, certo? Aí pedimos a essa pessoa para nos passar o telefone dele, do representante. Foi exatamente assim que funcionou. Nós ligamos da minha sala para o representante dele, para o Gustavo, que nos atendeu com muita educação, com muita elegância. E o Luiz estava em Buenos Aires e nós programamos uma entrevista, uma videoconferência mais para o final do dia. E aí tivemos uma conversa muito boa, né, com o Luiz, explicamos para ele. Ele nos fez uma pergunta que nos encantou bastante também. Ele nos perguntou: a ideia de vocês é que eu seja o escolhido? Eu falei: sim, nós só estamos conversando com você, não conversamos com mais ninguém, né? E ele disse: poxa, isso é muito importante para mim, para saber que há convicção na escolha, né? E aí, cara, assim, daí em diante a gente falou sobre coisas do time, obviamente, perguntas que ele fez da parte técnica ao Paulo, que é o diretor executivo. E nós marcamos no mesmo dia de enviar uma proposta,
né? E o representante dele nos pediu até amanhã seguinte para avaliar a proposta. Foi uma negociação muito rápida, muito transparente e com muito desejo das duas partes. Então, não teve quase nenhuma complexidade para a gente... o Fluminense disse a ele o que tinha condições de arcar nesse momento, dentro do nosso orçamento. Não houve nenhum tipo de dificuldade, apenas ajustes que a gente sempre faz de forma de contrato, de algumas coisas que para ele eram importantes, ele sabia se a gente poderia entregar, porque é um grande profissional. E assim foi. E aí, por isso ele está aqui conosco com a grande esperança de fazer um grande trabalho. Boa tarde. Boa tarde, Mário. Bem-vindos ao Beldia. Você, na última pergunta, falou sobre redes sociais, né? E o último técnico deu aquela afirmação sobre o quanto isso impacta no dia a dia. E o Zubeldia já é o contrário, ele não tem uma rede social, então isso não impacta no dia a dia dele. Isso também foi um critério para vocês escolherem, além da última conversa que vocês tiveram aí? Não. A pergunta é ótima, assim, é uma pergunta muito boa, até porque dá a oportunidade de a gente falar sobre o que eu acho que o Renato quis falar. Eu acho que ele não quis falar sobre a rede social dele, nem especificamente do futebol. Eu acho que ele quis falar da sociedade como um todo. A rede social impacta todo mundo hoje, né? Impacta as crianças, às vezes de forma positiva, né? Traz coisas boas, como tudo na vida, né? Tem coisas positivas e coisas negativas. Infelizmente, a parte negativa, essa é uma opinião minha, eu acho que a parte negativa hoje impacta muito mais, causa danos importantes, assim. Há um movimento nítido, não é no Fluminense, tá? Pelo amor de Deus, há um movimento nítido de falta de paciência, de insuportabilidade que a rede social traz, porque, enfim, é um filme muito conhecido aí, que é o Dilema das Redes, né, que eu já vi. Depois tem um livro que se cita nesse filme, que eu também já li. E, curiosamente, muitas pessoas que estão no filme lá, que foram os criadores, dizem que não permitem que os filhos acessem. Deve ser por algum motivo que eles fazem isso. O que acontece, na minha modestíssima opinião, assim, que acho que é o que o Renato quis dizer? Antigamente, né, eu tenho 47 anos, você ia ao estádio, o time ganhava ou perdia, jogava bem ou jogava mal. Você via lá o programa de televisão à noite, via os gols, né? Eu falo isso às vezes para minhas filhas, né? Às vezes eu pedia minha mãe para me atrasar um pouco para ir para a escola, porque o Fluminense jogava em Recife à noite, e contra o Náutico, ou contra o Santa Cruz, ou contra o Sport. Eu queria ver o gol no Globo Esporte de manhã, na hora do almoço, e só viu uma vez o gol, né? Você viu o gol, depois você nunca mais via, né? Você lia o jornal de manhã, nunca mais lia depois aquele jornal, tinha um jornal do dia seguinte. E o que eu acho que o fenômeno que acontece, não é culpa de ninguém que trabalha com isso, é um fenômeno da rede social, é que hoje tantos acertos são hipervalorizados e exacerbados ininterruptamente, quanto os erros também. E isso causa um movimento muitas vezes injusto, com relação a treinadores, a jogadores, enfim, a muitas pessoas. E isso afeta realmente, assim. Há pessoas que se afetam com isso, né? Que leem os comentários, que se sentem mal, que se sentem diminuídas, que se sentem tristes, que se abatem psicologicamente. Isso interfere no campo. Jogadores de futebol são seres humanos, treinadores são seres humanos, não são máquinas, como qualquer profissional. E vocês, profissionais da imprensa, também sofrem isso, que eu sei. Eu sei que vocês também sofrem agressões, os influencers sofrem dos haters, enfim, dos que não gostam do trabalho deles, vocês jornalistas sofrem, e vocês sabem que impacta, né? Que por mais que você seja forte mentalmente, quando você lê uma agressão, às vezes da sua família, eu recebo algumas diárias, enfim, as minhas filhas que são menores de idade recebem na rede social delas diárias, agressões diárias, né? A minha esposa recebe. Isso mexe com a sua família, isso impacta, sim. Eu acho que o que o Renato quis dizer foi isso. Eu acho que com a idade que ele está, com as conquistas que ele teve, eu acho que chegou um momento em que ele cansou, assim, talvez, disso. E a gente tem que respeitar a decisão dele. E com relação à contratação do Luiz, nada teve a ver com isso. Eu estou sabendo agora que ele não tem rede social. Eu nem sabia. Muy importante esa información. Porque hay algunas redes, decía Subeldía Oficial, no es mi sim. Eu nem sabia. Acabei de saber, inclusive, que ele não tem rede social. Enfim. Sim, perfeito. Então, mas eu nem sabia de verdade. Não sabia que ele não tinha, né? Isso não é um critério para a gente escolher.
Mas que bom que ele não tem. Ô, Mário, voltando um pouquinho na última coletiva do Renato, ele fala que o jogador que ele pediu foi o Soteldo. E a gente viu no ano passado, no início de 2024, alguns jogadores que depois até saíram informações que foram pedidos do Diniz também, que no meio do ano, após a chegada do Mano, aquela campanha trágica no Brasileiro, esses jogadores ou saíram, como Douglas Costa, ou então ficaram encostados, como Terãs, Gabriel Pires. O Fluminense hoje tem um elenco muito grande. A característica até que eu citei na minha pergunta ao Renato foi que é um elenco inchado. Houve alguma conversa sobre elenco com o Zubeldia e sobre a utilização desses jogadores que foram seguidas compras de valores altos, até mesmo pegando o histórico da sua gestão, inclusive o Soteldo. Houve alguma conversa sobre elenco? Há uma pretensão de utilização, de redução de elenco? Vamos lá. Primeiramente, sobre treinadores pedirem jogadores, isso é algo absolutamente normal. Todo o elenco é montado por um trabalho do departamento de scout do clube, pela direção executiva, e tem a participação do treinador que está no comando. Nós ainda não evoluímos no Brasil, até porque o Brasil talvez seja o país que mais cobra resultado e não desempenho. Nós ainda não evoluímos no Brasil, e eu acho que a gente precisa evoluir um dia para que a gente tenha treinadores no cargo por 5 anos, 10 anos, como foi Ferguson e outros treinadores. Mas é muito difícil quando só se cobra resultado, porque resultados não são construídos do dia para a noite. Por isso que eu falei sobre concordar ou discordar, mas há de se convir que a gente... eu sempre falo isso, né? O planejamento, ele tem uma coerência, uma lógica de montagem, seja ele qual for o planejamento. E ele passa, obviamente, pelo treinador que está sentado no comando. Nós tínhamos um contrato, uma ideia de ter o Diniz até o final da gestão, até 2025. Então, o elenco de 2024, os jogadores que chegaram foram, obviamente, alguns pedidos do Diniz e outros jogadores que a gente debateu em conjunto, né? Até porque um time campeão, se você não tem muito dinheiro, se você não tem uma situação financeira que a nossa é muito melhor do que era quando eu cheguei em 2019, mas ainda não é nem perto de faturamento dos 2 clubes que mais faturam no Brasil, dificilmente você, com muito menos dinheiro, consegue montar um time campeão assim do dia para a noite. Então, o time da Libertadores campeão de 2023, ele não é montado em 2023, né? A gente faz 2 contratações no início de 2023, Keno e Guga, né? O time vinha sendo montado, Samuel Xavier chegou aqui em 2021, Fábio chegou no início de 22, Cano chegou no início de 22, que as pessoas esquecem disso, mas a gente que trabalha aqui todos os dias não esquece, porque a gente tem um planejamento, a gente monta um grupo para um dia ser campeão. Então, a gente ganha o título da Libertadores em novembro de 23, portanto, quase 24 meses depois do que a maioria dos jogadores chegaram no início de 22. E aí o time faz um grande brasileiro em 22, mas a gente também não pode esquecer que o time ficou só com o brasileiro em 22, porque nós fomos eliminados da Copa do Brasil, fomos eliminados da Sul-Americana e ficamos só com uma competição. Fizemos 70 pontos, terminamos em terceiro o brasileiro de 22, que nos credenciou para a Libertadores de 23. E por que não fazemos um brasileiro igual em 22? Porque nos dedicamos mais a Libertadores em 23, então ganhamos a Libertadores em 23 e ficamos em 7º no Campeonato Brasileiro de 23. Né? Então são essas coisas do futebol que vão acontecendo. E aí, sobre fazer só uma pontuação, porque tem uma coisa que, e aí não é você que fala, mas todo mundo fala, que assim, a contratação mais cara da história do clube, o Fluminense contratou a maior quantidade de jogadores em valores nesse ano. Só que assim, isso descontextualizado é muito ruim, porque assim, primeiro você não faz comparativo de quanto custava o dólar há 20 anos atrás. Então se faz um comparativo de quanto é em dólar hoje, quanto era em dólar anos atrás, e aí se diz que é a maior contratação da história do clube. Assim, eu discordo frontalmente desse enfoque, dessa visão, porque você tira do contexto. Então, assim, a folha do Fluminense em 2021 era mais ou menos uns 5 milhões de reais por mês de jogadores. Hoje ela é 3 vezes maior, hoje ela é 15. Só que o futebol encareceu, um jogador que ganhava 400 hoje ganha 800, os patrocínios aumentaram, tudo aumentou, o preço aumentou para todo mundo. Então, a folha do Flamengo também aumentou
a folha do Palmeiras também aumentou, a folha do Botafogo aumentou, e se a gente não vem junto no aumento, a gente vai ficando muito para trás, defasado, e a gente não consegue competir. Então, e se a gente for fazer comparativos, talvez a gente tenha contratado em termos de valores 10% para Libertadores, para 23% do que a gente contratou. E aí, como eu sempre digo, existem várias fórmulas de vencer. A gente venceu a Libertadores trazendo vários jogadores em 22 livres. O Fábio veio livre, o Samuel Xavier veio livre, o Marcelo veio livre, o Cano veio livre, o Ganso já tinha vindo livre. Então nós fomos campeões de uma Libertadores com um time que a gente quase não gastou dinheiro. Isso não significa que a gente tenha que repetir o modelo se a gente tem dinheiro para fazer contratações. E a gente, em 2000, aí concordando contigo, a gente fez um ano de 24 muito ruim, né? O final da classificação, a gente ainda conseguiu se classificar para o Sul-Americano, mas fizemos um brasileiro muito, muito perigoso, ruim e perigoso. Você está totalmente correto. Reconhecemos, né, que a gente se equivocou no planejamento de 24 e tentou mudar a fórmula para 25. Aliás, já em 24 a gente muda, que é uma coisa também que não se fala. A gente, é por isso que eu falo de tirar do contexto. A gente traz alguns jogadores na janela de meio de ano em 24 que deram bastante resultado já em 24, como foi o caso do Serna, né? Enfim, o Facundo foi titular em grande parte dos jogos no final de 24, e outros jogadores que a gente trouxe. Então a gente já faz uma janela de meio de ano em 24 com jogadores mais jovens, que eu acredito que foram jogadores que deram certo, e no início de 25 a gente repete a fórmula. E para trazer jogadores jovens de qualidade se gasta dinheiro. A gente não consegue jogadores de 24, 25, 23, 26 anos de graça. Então, por isso que eu falo de não se tirar do contexto, assim, porque parece que a gente buscou contratações que tinham valores mais altos, mas a gente está contratando jogadores que têm, inclusive, valor de mercado para o futuro. Eu já posso te garantir hoje, Se isso vai acontecer na frente, eu não sei. Que jogadores como Hércules e como Canóbio, por exemplo, e como Serna, hoje são jogadores que valem muito mais do que os valores que a gente pagou. Então, falando do ponto de vista de mercado, se a gente fosse a mercado, por exemplo, hoje esses jogadores já são mais valiosos financeiramente do que a gente contratou. Sobre a conversa com o Luiz, a gente falou sobre elenco, e eu acho que essa parte... Eu vou te falar o que eu ouvi, mas ele vai falar isso para você depois, né? E é por isso que não existe fórmula, não existe o certo ou o errado. Eu perguntei a ele o que ele achava do elenco, ele disse que achava o nosso elenco muito qualificado, muito bom, e perguntei para ele sobre o tamanho, né, do elenco. E ele me disse que no caso dele, e ele vai dizer isso para vocês daqui a pouco, ele prefere trabalhar até com um pouco mais de jogadores, então que para ele o tamanho está do tamanho ideal. E depois ele vai explicar para vocês tecnicamente por que ele acha o tamanho do elenco ideal e não inchado, que é uma visão sua e eu respeito. E tem treinadores que vão achar como você. São treinadores que gostam de trabalhar com menos gente, com menos quantidade de jogadores. Mas o nosso elenco hoje total tem 34 a 35 jogadores. E obviamente também que tem algumas questões que a gente não controla, como a subida de alguns atletas que a gente fez do Sub-17, por exemplo, como foi o caso do Riquelme, do Wallace Davi, que eram atletas que a gente entendia que já estavam prontos para estar aqui. E aí nós temos uma base interessante, com jogadores interessantes, e a gente também tem essa questão. Mas, para finalizar, depois de toda essa contextualização que eu fiz, dizer que assim, a gente conversou sobre isso sim, mas daqui a pouco, quando ele estiver respondendo a vocês, ele vai deixar muito claro para vocês que na visão dele a gente tem um elenco de um tamanho que ele acha cabível para o trabalho que ele quer fazer. Finalizou? Tá bom, beleza. Sucesso, vou ficar aqui, né? Tá? Continuar aqui. Alô. Boa tarde. Alô, Testão? Escucho. Boa tarde, Mister Edilson Cavalcante, do portal N4 News. O senhor trabalhou, né, com o Germancano no Sub-20 do Lanús, ainda no começo da sua trajetória como treinador. O senhor pretende utilizar o argentino como seu centroavante titular para o jogo de amanhã, tendo em vista tanto a má fase do Everaldo, quanto já conhecer o trabalho dele? Bueno, primero
Agradecerle al presidente, a toda la gente que trabaja aquí. Estoy muy feliz de ocupar este cargo y por supuesto el motor que hizo que tome esta decisión ha sido los objetivos que tiene el club. Así que me encuentro en un momento muy bueno como para estar a la altura de los objetivos que tiene el equipo. Para eso se necesitan buenos jugadores y estoy convencido que hay buenos jugadores adentro del plantel, por eso la temporada hasta aquí ha sido buena, con un gran entrenador como Renato también, que ha sido partícipe y pieza importante del equipo. Así que cuando sucedió la salida de Renato, el presidente se comunica conmigo y no dudé en aceptar la propuesta por estos motivos que acabo de expresar. Objetivos claros, ineludibles para la interpretación y un buen plantel para poder alcanzar los objetivos. Buenos jugadores para poder alcanzar los objetivos. Y ahí empezamos a hablar sobre jugadores puntuales, en este caso Cano. Germán ya había hablado sobre esta situación, reitero, es un jugador que lo tuve en todo su crecimiento hasta primera división inclusive. Imagínense que he colaborado, he puesto mi granito de arena para que él pueda ser lo que es como delantero actualmente. No solo yo, sino todos los entrenadores que él ha tenido. O sea que mi idea y mi ilusión es que él pueda sentirse lo más cómodo posible dentro del equipo, que pueda hacer gol, que siempre fue lo mejor que hizo, hacer goles, porque su técnica es buena. Él puede rematar con derecha, con izquierda, tiene buen cabezazo, buena técnica. Por eso hizo la cantidad de goles que hizo, no solo aquí, sino en varios lados. Así que por supuesto que es una alternativa súper importante, que no, es una opción más que alternativa súper importante. Y también en esa posición hay dos centroatacantes más, que está Everaldo, que es otro perfil de jugador, otro estilo de jugador. Y Kennedy, que también es otro estilo de jugador, a Germán y Everaldo. O sea que es buena noticia porque tenemos características diferentes, ¿no? Mañana te vas a enterar quién va a jugar, porque si hoy doy la información, Ancelotti Jr. la para de pecho y sale jugando con la información, ¿no? No, por ahora no. Mañana te vas a enterar si juega o no. O ya te enteraste. ¿Ya sabés que juega Cano para mañana? No, ok, mejor así. Está bien. Bien. Boa tarde, Luiz. Vini Santana, do portal N4 News. O seu estilo de jogo no São Paulo foi muito característico por você utilizar o Luciano como um camisa 10 Sim. E muitas vezes como um segundo atacante. No último trabalho no Fluminense, o Renato Gaúcho utilizou muito 3 volantes, com muitas vezes o Nonato fazendo esse terceiro homem. Você pretende utilizar um camisa 10, de preferência, se você já teria conversado talvez até com o Lúcio Acosta, que fez o último jogo contra o Lanús, se você pretende utilizar esse esquema de jogo, um 4-2 com um meia flutuando e 3 atacantes, ou se você manterá o trabalho do Renato com 3 volantes e também um estilo de jogo que é muito característico por, às vezes, expor muita defesa. E como você pretende fazer essa transição de trabalho, taticamente falando? Buena pregunta, porque ese concepto de quién puede jugar atrás del 9 es un buen punto de partida, dependiendo los jugadores que estén actualmente en el plantel. En aquel momento tenía Luciano, era un atacante, podía bajar y combinar con el centroatacante. Había juegos donde necesitábamos un volante más y había juegos donde necesitábamos un atacante más, ¿no? En este caso sé que han jugado con 3 volantes para poder darle más soltura a los wings o a los extremos y el centroatacante.
Hoy puede que también estemos viendo con mucha atención jugar más con un medio atacante, porque si encontramos ese medio atacante que pueda acompañar al atacante, al centro atacante, puede darnos soluciones en determinados juegos. Pero claro, para eso necesitamos resultado e ir viendo. Y es un poco difícil las dos cosas. Uno tiene que estar convencido que lo que coloca te da resultado, ¿no? Así que lo más importante para mí es que tenemos la opción de jugar con medio atacante natural, ¿no? Y con 3 mediocampistas. Con 3 mediocampistas ya está, o 3 volantes, 3 medias, ya está visto que ha funcionado. Bueno, veamos si también con un medio atacante podemos tener un equilibrio y tener un poco más de ofensiva. Hay 2 perfiles de medio atacante. 2 perfiles. Está el regateador y está 3 perfiles. El regateador, 3 perfiles. Regateador, ¿no? El que vertical. El atacante que se tira atrás, en este caso Luciano, que puso como ejemplo. Y está el 10, Ganso. Así que es bueno tener esa noticia, ¿no? Por supuesto hay algunos jugadores que están adaptándose, que tienen pocos minutos, que van a ir encontrando su espacio. Y veamos si son medio atacante vertical, si son medio atacante 10. A más madurez, a más años, más partidos, pienso mejor el juego, ¿no? Así que vamos a ir definiéndole con los entrenamientos, con los partidos, con los jogos. Sejam bem-vindos ao Beldia, Pedro Brandão, do Lance. Nos últimos sequência assim, de anos, o Fluminense passou por treinadores com características bastante diferentes. Fernando Diniz, Mano Menezes, agora o Renato Gaúcho. Eu queria que você se apresentasse para a torcida e falasse um pouco do que você pensa de futebol, da sua filosofia de jogo, de como você se apoia, onde você encontra os seus pilares no campo, como funciona o futebol para o Luis Beldia. Bueno, para mí es muy importante, muy importante que el equipo encuentre ese equilibrio entre la posesión, ¿no? Y la verticalidad. Es decir, ese equilibrio de pose y verticalidad te lo dan las diferentes características que pongas en cancha, las diferentes características que pongas de jugadores, el antagonismo de jugadores. Es decir, si pongo todos jugadores que sienten la pose y me falta ruptura, me falta profundidad, el equipo se va a definir hacia un solo estilo. Si pongo todos jugadores que hacen ruptura sin sentir la pose, van a disparar todo y va a quedar el equipo descompensado. Entonces para mí es muy importante poder combinar el antagonismo de características dentro del equipo. Para eso voy armando sociedades antagónicas, ¿no? O por ahí armo sociedades de un mismo perfil por un lado y por el otro lado de diferente perfil. Lo mismo en el medio, lo mismo arriba, lo mismo en la saga central. Por ahí vos tenés 2 zagueros, ¿no? 2 defensores. Pero si uno perfora con la pelota y el otro atrae nomás para jugar, es buena combinación. Ahora, si los 2 atraen solamente para jugar y ninguno progresa con la pelota, ahí podés tener un cierto problema de progresión de bola. Entonces, encontrar ese equilibrio de características me permite después ir hacia lo más importante, que es una fluidez futbolística tanto para defender como para atacar, en donde te hago un equipo consistente con el correr de los minutos. Pero teniendo la experiencia en el Brasilerao, en donde en una oportunidad me tocó salir sexto y clasificar a la Libertadores con 5 fechas de antelación, o sea, que hacer un buen Brasilerao y tener un mal Brasilerao este año jugando Copa Libertadores, que nos había ido bien, la experiencia que a mí me deja es que como es un torneo tan largo, es una maratón, el Brasilerao,
es una maratón con torneos en el medio, Copa Brasil, Libertadores, Sudamericana en este caso, el estadual que lo traes acá a la espalda. Es tan largo que una identidad no basta para sostener la temporada. Hay que ir dándole distintos perfiles, saber cambiar en determinado momento para poder de vuelta encontrar el equipo y hacerlo competitivo. Y acá pasa a ser importante lo que decía Mario, el presidente. Entre tener muchos jugadores y tener pocos jugadores o estar justos, acá en el fútbol brasilero prefiero tener mucho. Y prefiero tener problemas de gestión por no poder atender a todos, no poder darle todo el afecto por la cantidad de jugadores que hay, pero sé que tengo esas opciones. En cambio, si vos tenés los jugadores justos, después no entra el presidente a jugar adentro de la cancha, no entro yo a patear, a chutar la bola. Entonces ahí estamos ante un problema. Prefiero cantidad, por supuesto, cuanto más calidad mejor, estamos de acuerdo. Creo que la cantidad de jugadores que hay aquí es buena. Ahora ellos tienen que seguir creciendo, porque estaría buenísimo como equipo. Así que ojalá que, como está armado el equipo, el plantel, nos pueda llevar a hacer un fútbol consistente, que es esto que hablábamos en el Brasileirão, hacer un fútbol consistente. Luiz, boa tarde. Seja bem-vindo, Marcelo Corrêa, da TV Globo. O mundo vive constantemente choques entre gerações que têm crenças diferentes, referências diferentes. O futebol sempre teve isso, com elencos, com jogadores muito jovens, jogadores de idade madura e jogadores bem mais velhos. Esse elenco do Fluminense é ainda mais marcante por isso, porque ele tem jogadores realmente de um intervalo de 2, 3 gerações dentro de um elenco. Você vai comandar um jogador mais velho que você, o Fábio, por exemplo. Alguns meses más velho que você. ¿Quién? Fábio. Es que ok. Jugué con él, contra él, Mundial Sub-17. Sí. Como fazer isso no dia a dia? Essa gestão de pessoas que você falou. Com jogadores com características de formação e referências tão diferentes e expectativas, naturalmente, em relação à própria carreira tão diferentes. Está bueno. Yo comencé a los 24 años a dirigir Primera División. Era asistente a los 24 años, era el primer asistente de Cabrero. Imagínate, yo tenía 24 años y a los 27 años fui el entrenador más joven en debutar en el fútbol argentino, de la historia. Y todos eran más grandes que yo. Los jugadores, había 6, 7 u 8 jugadores más grandes que yo. Y ahora solo uno. O ninguno. Mala noticia, estoy grande. Ya. Estoy viejo ya. No, yendo a tu pregunta, me parece a mí que dame jugadores. Dame. Después, la virtud de un entrenador es gestionar, además de darle una forma, un estilo de juego, y además que sepa cambiar en momentos justos, tomar decisiones buenas, está la gestionar voluntades. Gestionar voluntades. Y cada jugador es un mundo aparte. Es complicado, ¿no? La gestión del entrenador. Yendo al juego es buenísimo, porque yo después tomo la decisión. Tengo jugadores grandes, tengo jugadores jóvenes, tengo jugadores de edad intermedia. Bueno, esa fusión tiene que ser como el arte del entrenador, lograr fusión no solo de gestionar el vestuario, las voluntades, sino también el juego, el antagonismo, esto que hablábamos recién. Bueno, si tengo experiencia aquí, acá puedo tener juventud o tener fuerza o una edad intermedia. É um arte. Ojalá que lo podamos hacer bien. Boa tarde, Luiz. Caio Matias, de Saudações Tricolores. O Fluminense tem uma tradição muito forte em utilizar jogadores da base. Como você pretende avaliar esse potencial? Es un tema... Ya en Argentina, a mí,
se me valora que pongo muchos jugadores jóvenes. Acá en Sao Paulo en un momento, o en Brasil, me decían, no está colocando jugadores jóvenes, y terminé colocando muchos jugadores jóvenes, 3 de ellos en Europa, en poco tiempo. Me hicieron goles en Copa Libertadores, ahora segundo en la general clasificamos. En la general de Libertadores segundo, este año. Con la participación y el debut de esos 3 jugadores. El año pasado lo mismo, con la participación de un jugador. Entonces, el plantel es amplio, está bueno, hay jugadores jóvenes, está bueno, con calma los iremos posicionando, los iremos utilizando. Lo que no podemos hacer es acelerar el proceso, porque después no hay vuelta atrás. Se pierden 6, 7 años de trabajo, porque lo ponemos, no están preparados, los torcedores le recriminan, se quema el jugador y ya no lo podemos recuperar más. Se perdió 7 u 8 años de trabajo. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Bernabéi, Aguirre, los 2 laterales del Inter, debutaron conmigo los 2. Llegamos a Copa Sudamericana a la final. López, centroatacante de Palmeiras, debutó conmigo y jugó conmigo. Cuando digo debutó, no solo debutó, tuvo continuidad de partidos. Y nombro 3, pero podría nombrar mucho más, ¿no? Entonces, es un tema que hay que ir llevándolo bien, despacio, y saber ponerlos en el momento indicado. Que no es fácil tampoco, ¿no? No es fácil. Luiz, seja bem-vindo. Marcelo Neves, Clube Esporte. ¿Cómo está, Marcelo? Nesse domingo tem um clássico entre Fluminense e Botafogo, que infelizmente nos últimos jogos tem uma sequência ruim de 8 derrotas consecutivas. Então esse clássico já tem um peso, porque o Fluminense vem de uma sequência ruim. Sendo a sua estreia, se você já tem ciência do tamanho desse peso nesse clássico para o torcedor, e como é para você a preparação de ter pouco tempo de trabalho, mas já estrear com o peso de estar num clássico. Por supuesto que clásico es clásico, y imagínate que soy argentino, ya viví acá y sé lo que es el fútbol, sé lo que es la pasión. A los 4 años estaba ya jugando al fútbol, en la canchita de la esquina de mi casa. A los 24 ya era entrenador de primera división, 24 años. Y sé lo que significa el clásico para los torcedores. Y todos queremos ganar. Todos queremos ganar. Entonces vamos a hacer el mejor partido posible. Ojalá podamos tener una consistencia importante, que podamos trabajar como equipo para poder sacar un buen resultado, ¿no? De acá al más, los puntos de local son muy importantes, y por supuesto todo lo que podamos lograr de visitante también es muy importante. Así que para eso estamos, para eso vinimos, y para eso le dije, Presi, quiero estar en el partido. Podría haber llegado como llegué ayer y no estar en el juego, y recién estar en el próximo juego. Pero entendiendo la importancia del clásico, prefiero hacerme cargo también, ya ser parte del equipo y no señalar con el dedo ante cualquier situación. Ya estamos acá, vamos a trabajar y ojalá hagamos el mejor papel posible para ganar, ¿no? Luiz, boa tarde. Vitor Léo, Jornada Capital 1902. A gente conheceu um pouco do seu trabalho agora no São Paulo. Antes, confesso que eu não conhecia muito assim seu trabalho. A gente podia observar um pouco mais de perto. E deu para perceber que você tem um temperamento muito forte. À beira do gramado, no comando do time, no dia a dia. Às vezes também até com os jornalistas. Eu acho que faz parte da construção da sua personalidade também como treinador. E é claro que isso tem pontos positivos, pontos negativos também. É uma coisa que você vai refletindo, amadurecendo, no que pode melhorar, no que pode... E como isso é importante também para a construção do seu trabalho. Está bien, está bueno. Creo que dirigí 80 y pico de partidos o algo así, ¿no? Colectiva presencié casi todas,
a la colectiva, nunca dije no, a esa colectiva no voy, previo al juego también, previo al partido también. Libertadores, habré dado unas 100 colectivas, ¿no? 100 más o menos. Que me peleé 2 veces es poco, pero es lo que trasciende y está bien. Aparte no me peleé, simplemente dije un par de cositas, pero imagínate, en 100 colectivas, 2, y ya me ponen el cartel que me voy a pelear con ustedes. No soy así, no soy así. Por supuesto que tengo mi personalidad y bueno, tengo la libertad de expresarme como quiera también. Pero en este caso, lo hablé con Mario. Acá me han expulsado muchas veces y sobre todo antes no estaba la regla del cartón amarelo, de tarjeta amarilla. No estaba antes eso. Ahora enseguida, ¡pac!, amarilla. Y 3, creo que era 3, no recuerdo mucho, 3, suspensión. Entonces esa regla me perjudicó, me hizo batir un récord de suspensión el año pasado. Entonces ahora espero que bajar ese récord, o sea, espero mejorar. Es un desafío personal, pero me van a tener ahí en el banco haciendo un par de cositas, así que voy a tratar de mejorar, pero no prometo nada. No, eso es un tema que no me gusta dejar al equipo, de verdad, es un tema que no me gusta, no me gusta dejar al equipo así, no me gusta. Pero en otro momento, viste, hay torcedores que dicen, no, quiero un entrenador que defienda al equipo. Bien, ahora, claro, después cuando el resultado no se da, te señalan así y dicen, pero mister, tenía que estar vos ahí. Soy como soy, tengo cosas buenas, cosas malas, las malas quiero mejorarlas, pero sin perder mi personalidad. Voy a tratar de mejorarlo sin perder mi personalidad. Boa tarde, Gabriel Amaral. É até interessante esse final de resposta que você falou, porque diz um pouco sobre como é o torcedor. Vai ter torcedor que vai ficar incomodado porque você foi expulso, vai ter torcedor que vai te exaltar porque você defendeu a equipe. Sim. E o último treinador, o Renato, saiu e uma das coisas que ele falou foi justamente por embates com o torcedor. Ele citou muitas redes sociais, mas tem que relacionar uma coisa com a outra, justamente logo após a torcida xingar e chamar ele de burro, logo na sequência, teve uma manifestação da arquibancada também. A minha dúvida é o quanto você traz para o seu trabalho, seja no Fluminense, agora que você está, mas você pode relatar de anteriores também, o quanto você traz a opinião da torcida para dentro do seu trabalho. Você leva como algo muito importante, como um jogador, a gente teve reações esse ano, de jogador que na hora que apareceu no telão já foi vaiado, você leva isso como algo importante, ou também do outro lado, você que é o treinador, você que sabe como escala a sua equipe? Yo creo que entramos en un proceso en donde se va a definir esta situación. Se va a definir para el lado de que le demos la espalda totalmente, cualquiera en la sociedad, a lo que se habla o a lo que se opina en redes sociales. Ese puede ser un camino. Creo que va a haber un resultado de lo que estamos viviendo ahora, va a haber, no sé cuándo, pero va a existir. Si es darle la espalda totalmente a esa situación y que ya no tenga el peso que tiene actualmente, o que los que reciben esa información tengamos ya la herramienta para darle el valor justo a lo que se habla en las redes sociales. Nos ha llegado todo muy de golpe, tecnología, redes sociales, post pandemia, pareciera que post pandemia esto se agravó. Entonces, nosotros, los seres humanos, tenemos cosas buenas también para interpretar lo que está pasando y para encontrarle el equilibrio. Y me parece que estamos ante esa situación, o encontrarle el equilibrio a lo que
pasa en redes sociales, tanto para los que opinan en redes sociales como para los receptores, o en un futuro dejará de existir porque ya no hace efecto, no es considerado. Así que en lo particular trato de amortiguar, de recibir con equilibrio lo que va pasando afuera. No tengo Instagram, no tengo Twitter, no tengo otras redes sociales. Consumo poco, por supuesto mi entorno sí, o sea, entonces me llega cierta información, pero he tratado de generar un filtro en donde pase lo que yo considero justo y necesario, para no vivir en una cápsula, ¿no? Para no vivir aislado del mundo, pero lo justo y necesario. Y ese es el aprendizaje, creo que nosotros vamos hacia ese camino, aprender a filtrar situaciones, o en otros casos a darle la espalda y ya no considerar esa situación. Así que es un momento de transición con respecto a relación, trabajo y exposición pública, ¿no? Obrigado. Bueno, muchas gracias, gente. Gracias, Chao. Obrigado, presidente.